Olá, mulher linda! Sabe que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Respostas de Deus para os Dias Difíceis, de Sheila Walsh. Essa leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 27. Graça. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. A tua palavra declara, a tua graça nos basta. Nos ensina a caminhar satisfeitas, entendendo que o teu cuidado é poderoso sobre as nossas vidas. Nos ensina a descansar nos teus braços de amor e na tua graça. Eu oro por mulheres que precisam se refugiar em teus braços. Em nome de Jesus, amém. No Novo Testamento, uma nova onda de graça nos atinge. Em grego, a palavra para graça é traduzida como charis, de onde recebemos a palavra caridade, também significando amor, boa vontade e amor-gentileza. Para participar dessa graça, este favor não merecido, o único requisito é uma relação com Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Romanos capítulo 5, do versos 18 ao 20. Paulo enfatiza essa questão quando fala aos romanos. A graça de Deus, diz ele, é gratuita, mas nunca deve ser vista como uma licença para o pecado. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira alguma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo para ele? Romanos capítulo 6, versos 1 ao 2. Dessa forma, de um lado, temos essa dádiva que jamais poderemos merecer ou retribuir. Por outro lado, somos chamados a esse relacionamento em que quanto mais perto estivermos do coração de Deus, mais parecidos com ele nos tornamos. E menos vontade de pecar teremos. Parece complicado, não é? Ainda assim, uma coisa fica clara como cristal. Deus é sempre o iniciador de seu amor e misericórdia. Do tipo de força que preenche nossa fraqueza, o tipo de perfeição que cobre nossas falhas, o tipo de abrigo que diz, vou ficar com você e amá-lo durante todas as suas falhas. Deus é quem nos busca, quem nos atrai para este lugar de graça, o abrigo de suas promessas. Deus é quem nos busca, que nos atrai para esse lugar de graça e abrigo de suas promessas, enfatizando. Meu filho de 13 anos define esse tipo de graça como perdão. Quando pedi a ele que explicasse, ele me disse, bem, quando você pensa que ele é Deus e que nós não somos, não há razão para que ele continue a nos amar quando estragamos as coisas, mas ele o faz, ele nos perdoa, e isso é graça. Sim, isso é graça. O que nós estragamos, ele conserta. Quando somos fracos, ele é forte. Quando não temos controle sobre as nossas imperfeições, ele se apressa para nos tocar e amorosamente nos mostra a maneira como nos vê e nos conclama a sermos escuta com paciência e nos conclama a sermos. Escuta com paciência nossas dúvidas e medos e proclama, de todo o meu coração estou lhe dizendo que você é amada, da mesma forma nos dias em que sentiu que fez um bom trabalho e nos dias em que sabe que estragou tudo. Você é amada e sempre será amada, e eu vou amá-la e perdoá-la até o fim. A extensão da graça. Jesus enfatiza esta verdade, a busca de Deus por nós, em todas as histórias que contou ao longo do seu ministério. Praticamente todos os exemplos que nos deu foram para nos lembrar do coração de Deus e de quão longe irá a graça para nos alcançar. 3 de suas parábolas em particular deixam claro sobre as nossas falhas e como Deus vem para ajeitar as coisas ou pessoas que se perderam. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Em cada história, o tema é consistente. Quem ou o que se perdeu não pode reparar nada e não tem de fazê-lo. Lucas capítulo 15.
Na história da ovelha perdida, o pastor que tinha 100 ovelhas deixou as 99 para procurar aquela que se perdera. Quando a encontra, ao invés de ralhar com a ovelha, ele a coloca sobre os ombros e leva para casa, convidando os vizinhos a se regozijarem com ele por ter encontrado seu precioso cordeiro. Na história da moeda perdida, uma mulher tinha 10 moedas, dracmas gregos, cada uma delas valendo cerca de um dia de salário. Quando se dá conta que perdera uma, acende uma lâmpada e varre a casa inteira até que a encontre. Quando a encontra, convida toda a comunidade para celebrar com ela o fato de que aquela moeda que estava perdida agora tinha sido encontrada. A do filho pródigo é talvez a mais emocionante e para os que a ouviram foi a mais controversa de todas. Aqui a graça é mostrada em sua forma mais austera e arrebatadora. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem, comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para com o seu pai. Está lá em Lucas, no capítulo 15, do versos 11 ao 20. A maioria de nós está familiarizado com essa história. Tão familiarizados que, de fato, não conseguimos nos dar conta de quanto ela foi chocante para aqueles que a escutaram, ao vivo dos lábios de Jesus. Em parte, talvez seja porque vivemos em uma cultura bombardeada pelos reality shows e pelos programas de entrevistas que sobrevivem da dor e das más escolhas das famílias desconjuntadas. Mesmo nos círculos cristãos, não é comum ouvir falar de um filho que rejeita os padrões da família e parte para se encontrar, mas para a multidão que escutou aquela história naquele dia, essa seria uma história de uma grande vergonha aplacada a uma família. A cultura era bastante patriarcal e o respeito e a honra aos pais era um mandamento não verbal. Cada um dos elementos que Jesus incluiu na história só acrescenta assombro. Um rapaz ofende seu pai ao pedir-lhe a herança mesmo antes de o pai morrer. Isso soaria profundamente ofensivo àqueles que escutavam a história. Para deixar o insulto mais grave, o filho se dirige à cidade grande e gasta o dinheiro que o pai tinha conquistado com muito esforço e trabalho, indo de uma festa a outra. Quando o filho já não tem nada o que comer, a comida que está dando aos porcos, um animal impuro para os judeus, por isso só estar próximo a ele já seria uma afronta, decide voltar para casa e implorar por um trabalho na fazenda de seu pai. Pela lei, ele nunca deveria mostrar o rosto para seu pai de novo. Enquanto a multidão ia escutando Jesus contar a história, já deviam estar imaginando que o castigo o pai iria lançar contra o filho. Posso ver as pessoas se olhando umas às outras, sacudindo a cabeça, pensando no horror de tal coisa. Uma coisa é uma ovelha estúpida se perder. Basta procurar por ela, que é a propriedade. E uma moeda? Sim, valia a pena ir atrás do salário de um dia. Mas esperar pacientemente por um filho que havia verbalizado um desejo de morte do pai e que então ousa voltar para casa esperando qualquer tipo de misericórdia? Impensável. Ninguém daquela multidão deveria estar preparada para o que Jesus apresentou como desfecho da história. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti.
Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e, calçando em seus pés, tragam-lhe um novilho gordo. Matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Lucas capítulo 15, do versos 20 ao 24. Uau, glória a Deus! Essas 3 histórias, elas relatam a profundidade, a largura, a extensão do amor de Deus para com o pecador. Ainda que possamos nos perder, nos desviar, andar em maus caminhos, pecar contra o Senhor, a palavra de Deus é clara. Se houver arrependimento genuíno em nosso coração, se houver confissão de pecados, então o Pai, assim como o Pai do filho pródigo, estará esperando, pronto para um grande abraço, para celebrar uma festa conosco, para comemorar o filho que estava morto, a filha que estava morta, mas decidiu voltar para os braços do Pai de amor. Se esta for a tua condição, que essas 3 histórias que Jesus conta em suas parábolas nos evangelhos possam falar ao seu coração. Hoje é tempo, a palavra do Senhor declara: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Abra a porta do seu coração para que Jesus tome o controle da sua vida e você seja guiada pela presença do Senhor através do Espírito Santo. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.